Olá, eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha GS de Prompt NDA. O objetivo dela era criar assistente virtual para auxílio em casos de desastres naturais. Sobre os desastres naturais, o meu grupo decidiu falar sobre enchentes e os deslizamentos de terra. E a IA é destinada para moradores ou pessoas que passam pelaquela região e que de uma forma foi afetada ou pode ser afetado por aquele desastre. Para criar a IA, eu comecei instalando um pacote da OpenAI, em seguida importando as bibliotecas e importando a chave de acesso para a utilização da OpenAI. Após isso, o grupo definiu duas técnicas de prompt para IA. Eu iria começar falando sobre a primeira, que é a Role Prompt. Primeiramente, eu dei o contexto para ela, o escopo que ela deve abordar para o usuário. Todas as informações necessárias foram tiradas de sites seguros, informações verídicas. E em seguida, a gente segue para a criação realmente da IA. No caso, eu defino para ela o que ela é e a forma que ela deve responder para o usuário, de forma gentil, de forma empática, e se aquela pergunta que foi realizada para ela estiver fora do escopo, que ela fale para o usuário e que ela oriente a procurar uma fonte oficial para obter aquela informação. Também coloquei uma tomada de decisão. Caso o usuário não queira mais usar a IA, ele queira sair, a IA vai perguntar como que ela pode ajudar, o usuário vai responder com uma dessas opções aqui, sair, e aí a IA encerrará o atendimento e para o usuário utilizar novamente, ele vai ter que dar Enter para começar o processo novamente. Executando a minha IA, ela vai criar a primeira mensagem dela. E eu vou fazer uma pergunta sobre terremotos para testar se realmente ela vai pedir para procurar fontes oficiais. Eu pedi para ela me informar sobre terremotos, essa informação não está no escopo dela. Ela está carregando e ela informa: sinto muito, mas não tenho informações específicas sobre terremotos. Recomendo que você procure fontes confiáveis. Aí ela informa as fontes confiáveis que estão no escopo dela para o usuário procurar aquela informação. Caso eu queira sair, a tomada de decisão que foi definida, ou a IA encerra o atendimento e aí para começar de novo eu tenho que executar de novo a minha IA, senão eu não consigo começar de novo o processo de pergunta da assistente virtual. Agora eu vou perguntar a ela sobre as enchentes, para ver o que ela me responde. Aqui ela pega toda a informação sobre a enchente e responde sobre a pergunta realizada, Enchentes ou alagamentos ocorrem quando há um acúmulo excessivo de água. Ele fala o que é enchente e como que a pessoa pode se precaver e as informações importantes sobre. A segunda técnica utilizada para a criação da IA foi a IA Feelshot. Eu comecei definindo o que ela era, como eu defini na outra IA. Dei as instruções para ela. No caso, eu vou dar 3 exemplos para ela como que ela deve agir e qual é a emoção do usuário conforme a pergunta que ele vai fazer. E a forma que ela deve responder, informando qual sentimento que o usuário está sentindo, conforme o exemplo que foi colocado abaixo. Executando a IA, ela inicia com a mesma frase da IA passada, e aí eu vou fazer uma pergunta para ela. Perguntei para ela em quais sinais eu devo ficar atento caso eu more em regiões de deslizamento de terra, e ela respondeu: se você está em região de deslizamento, preste atenção em alguns sinais de alerta.
né? Ela respondeu conforme perguntado e informou que o usuário estava preocupado. E esse foi o exemplo que foi dado para ela, que o usuário estaria preocupado. E aí ela teria que responder dessa maneira.